E oi, pessoal, aqui quem fala é o Lucas e você está assistindo o Onigiri Start. Gente, vocês conseguiram ver que esse canal finalmente tem uma vinheta maravilhosinha? E que agora o canal também tá de cara nova? Então, assim, eu tô amando essa nova fase porque uma colega muito especial, que é a B, vou deixar as redes sociais dela aqui do lado, ou aqui, ou em algum lugar desta tela, se dispôs aí carinhosamente a deixar este meu projeto, que é o Onigiri Start, com um pouquinho mais da minha cara. Então, eu tô muito feliz com essa nova fase. Comentem aí embaixo se vocês gostaram dessa vinheta, porque assim, pra mim tá maravilhosa. E como hoje a gente tá com uma nova arte aqui no canal e uma nova identidade visual, eu resolvi trazer um assunto um pouco diferente que tem a ver com mangá, mas não é um mangá em si. Hoje eu me propus a tentar responder uma pergunta. Afinal de contas, o que é mangá? Onde vive? Onde come? Brincadeira. Hoje eu me propus a trazer para vocês um pouquinho sobre a história do mangá, efetivamente. E assim você pode entender um pouco mais sobre o seu hobby, da onde esse hobby veio e até poder compartilhar esse vídeo com aquela pessoa da sua família, ou a sua mãe, sua avó, sua tia, que não entende muito bem esse seu novo hobby ali sobre esses mangás ali do Japão, né, sobre esses quadrinhos do Japão, e quem sabe você não ganha um pouco mais de força e não ganha um pouco mais de sentido para isso que você gosta, além de ser só mangá. Então, sem mais delongas, vamos voltar lá para o século XII, lá no finalzinho da era Heian do Japão, para a gente falar um pouquinho sobre os Choju Jinbutsu Giga, ou Choju Giga, como são conhecidos esses pergaminhos de ilustrações. Esses pergaminhos eles eram ilustrações ali de animais antropomorfos e eles tinham até que uma certa sequência para poder contar uma historinha. Ele era ali, acredita-se ali que ele era produzido, né, que esses pergaminhos eram produzidos ali por monges e por pessoas da época, e até como uma forma de satirizar um pouco a religião e também o pessoal ali da alta classe japonesa lá da era Heian. Então, esses Choju Jinbutsugiga são, são obras que são consideradas ali, são esses pergaminhos ilustrados, são considerados as raízes do mangá. Mas a palavra mangá, efetivamente, ela vai aparecer mais ali para o século 17, 18, na era Edo, com um dos grandes pintores ali do movimento ukiyo-e. Já ouviu falar desse ukiyo-e? O ukiyo-e nada mais é do que uma forma artística do Japão ali para retratar o cotidiano da época. O que a gente tinha mais ali representado dentro do ukiyo-e era a vida cotidiana mesmo. Então tinham ali as geishas, tinham os artistas do teatro kabuki, tinham as paisagens urbanas, as paisagens naturais do Japão. E o ukiyo-e ele é muito marcado por essa influência que veio da Europa, ali no porto de Nagasaki, né, quando o Japão só tinha aquela parte ali para receber os estrangeiros, veio ali essa força ali da Europa de tentar traduzir um pouco da paisagem do país mesmo, né? Porque os europeus tinham muito esse costume de desenhar as paisagens, desenhar as pessoas. Então, com essa influência surgiu o ukiyo-e. E dentro do ukiyo-e, a gente tem ali um pintor muito famoso, que é o Hokusai. Se você nunca ouviu falar do Hokusai, provavelmente você já viu uma obra dele que é muito famosa, que é a obra daquela grande onda, sabe? Ela é bem famosa e ela é uma das principais produções ali do ukiyo-e. E o Hokusai, pintor dessa onda, ele foi a primeira pessoa ali no Japão que começou a utilizar a palavra mangá. Mas da onde que veio isso? O Hokusai, ele criou uma série de livrinhos ilustrados, meio que esquetes mesmo, eram desenhos meio que inacabados, aonde ele chamou de Hokusai Mangá.
E esse Hokusai mangá, né, veio de Hokusai do nome dele, e mangá, ele é composto por 2 kanjis. Esse kanji man, esse primeiro kanji, ele tem o sentido de, pelo que eu pesquisei, de água, que quando a água começa a encher, assim, e parece que não para. Parece que o lago começa a crescer e não tem muito limite para ele parar de crescer na quantidade de água dali, né? Mas nesse sentido, eu acredito, esse kanji também tem um sentido de ser um pouco meio que despretensioso e sem objetivo, digamos assim. Que era mais ou menos o que o Hokusai queria fazer com essas obras, né? Eram desenhos que ele simplesmente sentava e sem pensar em nada ele ia lá e desenhava. Então, tem dos mais diversos esquetes. E são desenhos até que meio que inacabados, porque eles eram em preto e branco e não tinham coloração. Então, o Hokusai, ele escreveu e denominou essa obra dele, esse conjunto de esquetes, como mangá. Oi, gente, tudo bem? Desculpa pular aqui dentro do vídeo do nada, mas é que eu tava editando e eu notei que eu esqueci de fazer uma coisa, que foi continuar a explicação do mangá, né? Eu só expliquei o man e continuei minha vida sem falar a segunda parte da palavra. Então, só recapitulando, esse man tem esse sentido dessa coisa, desse afluente, dessa água que enche sem parar e não tem fim. E o ga, ele significa imagem, ilustração, desenho. Inclusive, a troco de curiosidade, o ga a gente utiliza em eiga, que significa filme, ou em kaiga, que significa pintura. Então, quando a gente junta esse mangá, tem esse sentido desse desenho feito despretensiosamente, ali sem um objetivo, sem uma conclusão. Um rascunho, um esquete mesmo. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que o áudio desse vídeo tenha ficado bom também, porque eu tô gravando agora do nada, tô até de pijaminha. Então é isso aí, bora voltar pro vídeo. Então, saindo um pouquinho ali da era Edo e passando para a era Meiji, ali então nessa fase das luzes, né, que foi conhecida a era Meiji, onde o Japão sofreu uma grande pressão internacionalista e aí ele finalmente abriu seus portos, alguns estrangeiros vieram morar no Japão. Dentre eles, vou consultar minha nota porque é muito nome para eu lembrar, a gente teve o Charles Wirgman, que foi um artista, um produtor ali inglês, que ele veio morar no Japão, ele se casou e acabou fixando residência ali no país. E depois de um tempo, o Wirgman, ele começou a produzir cartoons. Então, o Wirgman, ele criou uma revista chamada Japan Punch, que foi ali, então, o primeiro traço de cartunismo que a gente teve dentro do Japão. E, a partir dessa influência ali de ser escrito em jornais e criar ali de forma cartunesca, né, os acontecimentos com balões e para contar as histórias, a gente teve ali então o primeiro artista japonês que começou a trabalhar em jornais japoneses e começou a escrever charges em japonês para os jornais. E o nome desse cara, vamos lá que o Lucas não lembra o nome de ninguém, é o Imazumi Ippyo. E após os trabalhos ali do Ippyo, a gente teve então o primeiro mangaka efetivamente do Japão que pegou esse estilo do Ippyo, melhorou e continuou produzindo e inspirando outros artistas a criar um mangá, que foi vamos lá, o Kitazawa Rakuten. Então, essa primeira forma de mangá que a gente conhece hoje em dia foi esse Rakuten Sensei, que acabou criando e serializando ela no Japão. E foi só depois da Segunda Guerra Mundial que o Japão conseguiu popularizar o mangá no mundo todo através do trabalho do Osamu Tezuka com o Astro Boy. O trabalho do Astro Boy ele foi tão importante para a sociedade japonesa porque enquanto o Japão passava por aquela reconstrução no pós-guerra, ele trouxe um pouco de alegria, um pouco de empatia e um pouco de luz ali para a sociedade, né? Sem contar que o Tezuka conseguiu exportar
isso para o mundo e acabou se popularizando no mundo inteiro. E a partir do trabalho do Tezuka ali, do Astro Boy, o mangá então só progrediu e chegou nisso que a gente conhece até hoje, né? Que é esse mundo vasto, cheio de estilos, cheios de histórias, cheios de, enfim, várias coisas para se tornar essa potência da cultura pop que é o mangá. E pensando um pouco nessa grandeza, nessa diversificação e nessa amplitude que tem o mangá, eu acho muito legal a gente pensar no mangá como arte e não como só um produto a ser consumido. Que eu acho que esse é um dos principais objetivos aqui do Onigiri Start, que é olhar para essas obras não como só um mangá que eu vou colocar ali na minha estante para deixar ela bonitinha, mas sim tentar tirar um pouco essa história do lúdico e trazer ele um pouco aqui para a Terra, para a gente, né, trazer ela um pouco para nossa vida, para a gente poder tirar alguma coisa disso, né? Porque eu acho que essa é a beleza do mangá. De tão diversificado que ele é, a gente consegue ter infinitas interpretações da vida, né? Porque eu acho que isso é arte. Tem um vídeo muito interessante aqui no YouTube da Vivi Eu Vi, que é um canal sobre arte. Se você não conhece, vai lá dar uma conferida, que é maravilhoso. E tem um vídeo dela que ela discute realmente essa questão do o que é arte, né? E em um dos momentos, né, ela explica que essa pergunta ela é tão ampla que cada indivíduo que vive aqui na Terra vai ter uma resposta para ela, né? E se a arte ela consegue chegar tão intrínseca assim no ser humano, eu acho que uma obra que eu leio, que eu tenho uma percepção, muitas vezes vai ser diferente na percepção do outro. E é esse o tipo de discussão também que eu quero trazer um pouco aqui para o Onigiri Start, para a gente poder conversar sobre aquilo que você sentiu lendo uma obra, o que você aprendeu, ou o que a gente pode interpretar a partir de um enredo e a partir da arte do mangá também, né? Então, eu acho que é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Agora aqui no finalzinho acabou ficando um pouquinho filosófico demais, mas eu acho que esse é um pouco do tom que eu gostaria de trazer aqui para o Onigiri Start para a gente poder conversar um pouco mais do olhar além da obra, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui, compartilha e até a próxima.